Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos, mais uma vez, refletindo na palavra de Deus, analisando, toda a história e bem assim também a nossa caminhada. Vimos os nossos atos, vimos os atos, do povo de Israel, a formação, toda a escritura, claro que de forma muito bem resumida. E vimos também os nossos atos, como nós estamos procedendo, Quando nós olhamos para A ou para B, especialmente para a história de Israel, nós até falamos, nossa, fosse nós naquela época, seria diferente. E tivemos, a oportunidade de analisar os nossos atos, vimos, por último, a conclusão de tudo isso, como nós estamos nos portando agora. Interessante que nós caminhamos por toda a Bíblia e terminamos cá no livro de Êxodo, aliás, de Gênesis novamente, da arca, da nossa construção, porque é uma construção. E seguindo a isso, nós falamos ali da nossa responsabilidade como cristão, como que nós estamos nos portando. E agora, quero trazer como título Caminhada de Fé em Fé. A nossa caminhada de fé em fé, ela tem que ser constante, não a minha fé de ontem, ela não serve para hoje. O que eu fiz de bom ontem, se eu fizer de mal hoje, perde os efeitos. E trazendo junto a isso, a responsabilidade, ela é pessoal. Então, assim, caminhada de fé em fé, e a responsabilidade, ela é pessoal. Nós vimos que lá na arca, Noé e seus filhos construíram a arca. Aqui a nossa vida, a nossa fé, ela é individual. A nossa construção, ela é individual, é a responsabilidade individual. E é de fé em fé. Todos os dias precisamos exercitar essa fé. Buscar, analisar os nossos atos. Nós vamos estar fazendo mais aqui uma série de estudos. E dentre eles, analisar, verificar, e agora, como nós estamos, se os nossos atos nós já analisamos, como está a nossa oração também, faz parte aqui de toda essa caminhada, todo esse viver em Cristo. Nós costumamos pegar muito, por exemplo, textos como diz lá, Paulo escreve, se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes nós nos perguntamos, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Porque é saudável, é claro que Deus sendo por nós, ninguém. Mas e se os nossos atos, a nossa vida não estiver de acordo com Deus, com o querer de Deus? Nós vamos estar também verificando que o nosso culto, onde na Bíblia nós vamos encontrar respaldo de que forma é o culto que Deus agrada? Porque tem. A Bíblia tem respostas para tudo. E nós, se Deus assim nos permitir, estaremos falando. Tem muitos temas que às vezes nós vamos estudando assim, vai surgindo, mas acaba que são tantas coisas que e deixamos, Mas que também é importante. Então, a nossa responsabilidade, ela é individual e é de fé em fé. Hoje eu estou exercitando a minha fé, amanhã eu tenho que exercitá-la novamente, todos os dias. Então, vamos estar lendo aqui Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 20 ao 28, que diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta de seus maus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado que pecou, neles morrerá. Dizes, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá
e não morrerá. Então, essa é a palavra de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vimos, né, que Deus nos dá a oportunidade de nós analisarmos os nossos atos, verificarmos a nossa caminhada e continuar. Todos os dias nós precisamos estar fazendo essa reflexão. E aqui diz, né, às vezes nós vamos observar pessoas que erraram, e a Bíblia diz que se convertendo, se humilhando diante de quem? De Deus, ele aplaca, ele muda. E conhecemos na Bíblia muitas histórias de pessoas ruins, péssimas, que aos nossos olhos, a única coisa que restaria para ele era a morte, a perdição. Mas orando ao Deus, Deus dos céus, Deus Todo-Poderoso, mudou a história. E observamos também histórias de pessoas que praticaram bem, caminharam bem, de repente mudaram, e Deus vai ali, adverte, Deus vai ali, cobra, Deus vai ali, castiga, porque o castigo de Deus é misericórdia, para nós retornarmos a Ele, verificarmos onde nós erramos e consertar os nossos erros. A Bíblia diz, quando Ele estabeleceu as leis, olha, o povo pecando, mas convertendo, orando, humilhando-se e arrependendo-se dos seus maus caminhos e se tornando, Ele é bênção. Ele fará vir bênçãos novamente. Mas, se endurecermos o nosso coração, morreremos. Atrairemos desgraças, né? Mas, vamos estar analisando dois personagens nessa história que encaixam nesse contexto de pessoas que praticaram bem e mudaram, e pessoas que praticaram mal também mudaram. E o fim é exatamente como a Bíblia está dizendo aqui, né? Em Ezequiel. Se o justo se desviar, vai morrer na sua injustiça. Se o injusto converter, ele será agraciado, ele receberá essa bênção. Nós vamos analisar o rei Asa e o rei Manassés. Já falei deles aqui em outras vezes, porque é um dos textos que mais me chama a atenção. E analisando, estudando a história do rei Asa, a Bíblia diz que ele reinou 41 anos. Durante 35 anos, irmãos, 35 anos, está cá em Crônicas, nos livros das Crônicas, vai dizer, né? 35 anos, a pessoa andando com Deus, orava a Deus, todas as decisões orava a Deus, o reino prosperando, indo tudo bem. De repente, o moço decide, né? Não buscar a Deus, não confiar em Deus e buscar a outros povos, outro rei. Diz aqui ao rei Ben-Hadad, rei da Síria. Quando Israel, então, seu irmão ali, o reino dividido, intentou contra ele, e ele então, ao invés de ir buscar a Deus, que durante 35 anos o abençoou, irmãos, 35, é chocante, né? Você está caminhando, olha só, nós, né, vamos pegar a minha vida, eu hoje com 41 anos exatamente, a Deus, recorrendo a Deus, de repente não sei se por soberba, ou porque estava todo mundo fazendo, recorrendo a outros deuses, recorrendo a outros reis. Deus é alguém que a hora que eu quiser eu recorro, ou às vezes é um ser descartável, mas não. Aí Deus, com todo amor, com toda bondade, manda ali o profeta, olha, porque você não me consultou durante todo esse tempo, eu estou aqui ao seu lado, o reino prosperou. Se quem for ler a história aqui, segundo Crônicas ou segundo Reis, a história do rei Asa, o quanto ela é linda. Ele veio, a ascendência dele não tinha sido muito bom, e ele decide ser bom. Durante 35 anos, ele honrou a Deus, derrubou os altares que foram construídos a outros deuses, muda a história. 35 anos caminhando bem, uma vida, né, praticamente, 35 anos, uma vida, indo bem, prosperando, e de repente, ao invés de consultar a Deus, e Deus, como eu disse aqui anteriormente, ele nos adverte. Primeiro, ele nos adverte, olha, porque você não me consultou, eu estou aqui, eu sou o teu Deus. Sabe o que ele fez? Prendeu o profeta, trancou. E aí, Deus coloca então uma doença nele, uma enfermidade nele, e a Bíblia diz que ele não recorreu a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 2, diz assim: e caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extrema era sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Deus então coloca ele ali com a finalidade, com o propósito de que ele recorresse a Deus,
de que ele falasse, Senhor, eu errei, reconhecesse, né, os seus pecados, a sua falha, e pedisse perdão e se humilhasse. Mas não, ele recorreu aos médicos, diz aqui, né, versículo 12. E isso no ano 39, então ficou ainda 2 anos doente, que ele morreu lá, 41 anos de reinado. Então, nós percebemos isso. Agora vamos a outro rei. Então, aqui nós percebemos uma pessoa que praticou justiça, foi bom, muito bom, durante 35 anos, e de repente resolve desviar-se. Ah, normal. Aí Deus, então, chama, atrai a atenção. Não, prefere não. Não quero, pronto. Irmãos, e Deus não nos obriga. Lembra quando eu falei, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é obrigação. É voluntário, mas tem que ser de coração. Outro rei que o contrário, exatamente o contrário desse, é Manassés. Manassés, a Bíblia diz que ele reinou 55 anos e foi o pior rei da história de Judá, o pior. E o interessante é que a sua ascendência, o seu pai, foi o excelente rei, Ezequias, excelente. E ele aqui, ruim, levou os próprios filhos a ser sacrificados a deuses, queimados lá no sacrifício. Foi ruim. A Bíblia diz que ele foi péssimo. E ele reinou 55 anos. E no final da sua vida, aqui no versículo 9 diz assim, ó, capítulo 33, versículo 9 diz assim, Manassés tanto fez errar a Judá e aos seus moradores e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante de Israel. Lembra que o povo de Israel tomou a posse daquela terra e Deus disse, olha, aquele povo é ruim, as práticas deles são ruins, por isso eu estou expulsando e dando a vocês. E vem Manassés e faz pior que aquele povo. Pior, a Bíblia está dizendo. E o que aconteceu? No versículo 11 diz que pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram em cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Irmãos, um rei, uma pessoa que só fez erros, que cometeu erros, e Deus então o leva em castigo, né? Preso e sofrendo, e ele então reconhece, porque a Bíblia, ele lá provavelmente ouviu falar, né, na história, que se orar, Deus vai, quando nós erramos, Deus nos espalha, Deus traz castigo, mas se nós recorrermos a Deus, nos humilharmos com o coração sincero, ele aplaca de nós. E Manassés fez isso. Foi ruim, foi péssimo, e Deus mudou a história dele. E ele orou e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Irmão, esse Deus é esse Deus, que ele recai sobre mim e sobre você, a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade na minha caminhada de fé em fé, ela é pessoal. E hoje, o que eu fiz de bom hoje não serve para amanhã. O que eu fiz de ruim hoje, se eu me converter e fizer o de bom, terei eu também mudança. Mas o que eu fiz de bom ontem não serve para hoje. O que eu fiz e vice-versa. Se eu fiz mal, também não serve. Então, nós precisamos estar atentos aos nossos atos. E isso é constante. Não é só um dia ou outro. Todos os dias das nossas vidas. Precisamos conhecer a palavra de Deus e saber o que Ele quer de mim e de você. O que Ele realmente quer de nós. Então, que nós não venhamos a cair na prática de Asa, né, do rei Asa. Que bela história, quando começamos a ler a história de Asa, eu me emociono. A coragem que ele teve, muita coragem. E ao contraposto, Manassés, ruim. Olha o fim da história que foi, né? E diz a Bíblia
que ele morreu em paz, foi sepultado. Diferente, né? O outro doente, olha, Deus colocou. Não quer dizer que enfermidades é castigo, não é isso. Estou falando aqui de duas histórias diferentes. Nós vamos ter outra oportunidade que falaremos sobre isso. Mas nem porque, estou enfermo, então estou com problema. Não. Mas nesse caso aqui, nós estamos analisando os nossos atos, a nossa vida. E nós vamos ver outro personagem também que vai fazer justamente essa reflexão. Mas nessa situação aqui, nos mostra que se nós estivermos praticando bem, é até o fim. E se estivermos praticando mal, temos a oportunidade de mudar e mudar a história. Que quem pratica o bem, a fé de ontem não serve para hoje. A caminhada de ontem não serve para hoje. A caminhada dos meus pais não serve para mim. Tem que ser até o fim. Até o fim. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê força para entendermos a palavra dele e aplicar constantemente nas nossas vidas. Meu forte abraço em nome de Jesus.